Boa noite, gente. Boa noite. Oi, Bonete. Oi, Lívia. Boa noite. Boa noite. Gente, desculpa. Boa noite. Infelizmente, não tinha como chegar antes. Eu só vou ligar o ar aqui, porque a sala está bastante quente, não ligaram aqui. Já vou, tá? Para a gente conversar. Eu tinha ido no médico, e aí eu saí bem mais tarde, e aí eu só peguei o atestado. Então, pessoal, está entrando aqui. Tudo bem, Ronete, Lília? Eu tô bem, graças a Deus, tirando a dor de cabeça. Não fala em dor, não. Acabei de tomar um remédio agora. Toma de pirona, né? Porque ninguém sabe o que é. É bom. Vamos ver se vai melhorar. Tomando de pirona, que às vezes melhora, bastante água. Hoje o clima está muito quente. Tava bastante. Bastante quente. Então, o que acontece? Tá todo mundo assim, essa mudança de repente de clima, chove, calor, a Fica gente... bagunçado, né? Maravilha. Obrigadão, tá, gente? Deixa eu só arrumar aqui. Tá bom. Tá. Então, vocês assistiram o videozinho lá que eu mandei? Eu assisti um pouco, porque ele é meio grande, né? Aí você entrou na aula. Isso. Ele é meio grandinho, mas eu coloquei só para vocês irem assistir, porque a gente vai finalizar hoje o sistema renal. E aí, eu dei as atividades de circulatório e digestivo, não foi? Aí daí hoje a gente vai finalizar renal, vou fazer um resumo, falar de algumas patologias, dos exames. Nem vai ter slide, vou falar a parte da teoria. E aí depois eu vou ver com a professora Flúvia como é que vai ser. Porque me parece que a próxima semana ela vai assumir sozinha. Só um minutinho.
próxima semana, ela assume só, né, devido à necessidade que ela teve a necessidade pessoal. Então, sendo assim, provavelmente a gente vai ser praticamente ela que vai dar aula na próxima semana. Na segunda, eu já dou uma resposta a vocês, porque aí a gente vai ter uma data, já vou olhar a data da prova. Se for ela que for ficar a semana inteira, então na outra, provavelmente já começa a semana de provas. Se começar a semana de provas, aí o nosso assunto vai ser o circulatório, que eu já mandei lá para você, que a gente fez aquele exercício, né? Eu passei para vocês irem estudando, entreguei o material. O digestório, que também teve o exercício, entreguei o material. E sistema renal. Aí daí o sistema renal tem esse videozinho que eu mandei. Depois vocês assistam com calma ele, para finalizar a aula de hoje, mas vocês vão assistir depois, tá? Eu já mandei para ir adiantando, porque eu não estava lá no trabalho. E vou mandar durante a semana, se não for para mudar, se for para a professora assumir mesmo, aí eu vou mandar um exercício de sistema urinário, tá bom? Aí a gente vai para a prova da gente, vai ser circulatório, digestório e urinário. Todo mundo entendeu? A Lígia, a Geida, a Gisele. Oi, Débora, boa noite. Tá bom? Oi, professor. Beleza. Então tá. Aí nossa aula vai ser assim, tá todo mundo me vendo? Só não olhe para a Pro, que ela está péssima, toda descabelada, toda cansada. Está linda, maravilhosa, como sempre. Obrigada. Queria estar linda assim. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, para finalizar? Nós vamos falar do sistema urinário, fechar o sistema urinário. Então, o sistema urinário, ele é de fundamento. Eu acho que tá gravando aqui. O sistema urinário é de suma importância que ele funcione bem. Por quê? Porque nós temos dois órgãos importantíssimos no sistema urinário, que são os rins. Rim direito, né? Vocês vão ver isso no vídeo, a gente já falou, e o rim esquerdo. O que acontece quando esses rins não funcionam normalmente? Então, quando eles não funcionam normalmente, várias patologias começam a aparecer, que são chamadas, né, as patologias do sistema urinário, ou as patologias, na verdade, renais. Então, uma patologia que vocês vão ouvir bastante e que vão lidar bastante com ela, né, no hospital, onde vocês estiverem exercendo a profissão, principalmente ambiente ambulatorial, ambiente hospitalar, são as litíases renais. E o que é que vem a ser a litíase renal? São os cálculos renais. Né? Então, vocês, a partir de hoje, não vai pronunciar a palavra cálculo renal, e sim litíase renal. Que essa litíase renal são cálculos que se formam nos rins. Quando eles se formam, ocorre o quê? Né? Impede que ocorra uma filtração normal. Consequentemente, esses cálculos que parecem umas pedrinhas, né? Vocês provavelmente vão ver, ele fica nos rins e começa a ocorrer dores. As dores, principalmente que vêm a ter os sintomas, muitas das vezes esse cálculo se deslocando lá do rim, né? Então, tem aquela imagem lá que vocês viram, rim direito, rim esquerdo, e qual é o outro que vem? O ureter, né? Então, quando essa pedra vai se deslocando lá do rim e passando pelo ureter, o que é que vai acontecer? O ureter é fininho, é como, a gente pode dizer, como se fosse um buraquinho de uma agulha.
E aí ela vem descendo, é como se fosse rasgando. E aí vem as cólicas renais, que são terríveis, né? Nos homens, geralmente, elas são mais acentuadas, né? Principalmente quando está expelido o cálculo, porque o canal é mais extenso do que o da mulher. E essas cólicas são tão intensas que a maioria dos pacientes, eu posso dar um exemplo de mim, os primeiros sintomas começam a ter as dores, né, atrás aqui. E começa a ter enjoo. Então, vem vômitos, né, náuseas, dor de cabeça. A dificuldade, a maioria, começa a ter uma infecção urinária, porque o que acontece? Não ocorre filtração, né? Então, a urina que estava ali na bexiga, ela começa a se acumular, e aí você começa a ter infecção urinária, vem aquela vontade, aquela necessidade de ir fazer xixi, mas você não consegue. Então, muitas das litíases, elas vêm associadas à infecção urinária. Muitas das vezes também não bacteriana, né? Você vai ter mais uma inflamação, digamos assim, sintomas gerados de uma inflamação, que são aquelas dores abdominais e a dificuldade para fazer xixi. Quando ocorrem essas dores na litíase renal, no cálculo renal, a maioria dos pacientes, né, eles ficam como se estivesse totalmente cravado, né, a parte posterior, porque você toca, tanto que um dos exames que o médico faz quando você chega, né, vomitando, o enjoo é tão intenso que você começa a ter bom. Aí o primeiro teste é bater, né? Não sei se alguém já teve, ele dá os toquezinhos, né, no rim, e aí você logo dá um grito, porque a dor é bem intensa. Então é chamado de patologia litíase renal, que é o cálculo renal. Ah, professora, mas o que é que pode vir a causar? Quais são as causas da litíase renal? Primeiro, a gente tem que estar se hidratando bastante. Então, vai beber bastante água. As pessoas que tenham dificuldade para tomar água, né, o que acontece? O rim responde logo, porque ele precisa, né, de água, de um líquido para fazer toda a filtração, até fazer a filtração nos rins, né, passar pelo ureter, chegar na bexiga, que é para estar estéril, e depois eliminar. Então, a gente primeiro tem que tomar bastante água, são um dos sintomas. Evitar bastante, né, que é o que os nefrologistas, os especialistas em rins falam. E é bem claro isso, evitar bastante alimentos que contêm sódio, né, no caso sal. Esses enlatados, então tem pessoas que não têm uma alimentação muito correta, né? Então vivem salgados, vivem enlatados, pegando aquelas sopinhas prontas, né? E isso é horrível para os rins, porque eles são riquíssimos em sódio. O que pode estar vindo, né? Qual a patologia, digamos assim, oportunista de problemas renais, de pessoas que têm insuficiência renais? A hipertensão, né? A principal. E esse paciente pode vir, né, ter um comprometimento maior nos rins e acabar tendo até que chegar a uma, né, transfusão, como é que se fala? Pode vir a precisar ir para uma cirurgia para remoção desses cálculos, que a gente está falando de litíase. E no caso da remoção desses cálculos, hoje já faz-se muita laser, vocês vão ver isso. Outros ainda fazem, né, o corte, e até vender do cálculo renal, desses cálculos, os nefrologistas passam uma dieta. Então, as principais dietas para quem tem cálculo renal é retirar o leite e os derivados, porque a maioria desses cálculos são de cálcio, né? Então, retira o leite. Proteína por um tempo, então o correto é que você não coma carne vermelha,
Né? Uma opção hoje que os nutricionistas, os nefrologistas passam é para você substituir pela carne de soja. Então, você faz uma dieta de proteína, de leite e derivados do leite. E bastante líquidos e diuréticos. Então, as pessoas que têm os cálculos pequenos, essas dietas à base, né, retirando o sódio, retirando o cálcio e a proteína, o que acontece? Ele consegue eliminar esse cálcio. Então, ele começa, né, lá que está lá no rim, com a hidratação, com o diurético. Então, hoje, a maioria passa esses chás naturais para você começar, né, estimula, você começa a fazer bastante xixi, e aí esses cálculos vão se deslocando lá do córtex renais, vai vindo para o ureter, aí você continua tendo essas cólicas quando esse cálculo vai descendo, e aí às vezes ele se desfaz lá mesmo ainda no rim, né, principalmente quando você faz essas dietas. E aí é eliminado, né, consegue descer através do ureter, porque ele vai se desfazendo lá no rim, então ele começa a diminuir e aí você elimina através da urina. Então, precisa-se ter um cuidado nas pessoas que têm litíase renal, que na família tem um histórico, ele precisa ter um cuidado com a dieta, principalmente para estar evitando aí uma hipertensão, né? E evitando que venha a ter as complicações maiores, né? No caso de estar precisando aí de um transplante renal, tá bom? Eu tenho um exemplo grande, assim, de uma paciente que eu tenho lá na podologia, que ela tem problema renal, né? Então, vive-se na hemodiálise, né? Então, o que a gente vê muito além da hemodiálise, vem as complicações que a hemodiálise causa, não é isso? Porque vai tratar o rim, mas aí as medicações, a hemodiálise, acaba trazendo outras patologias, outras complicações. Então, se a gente bem soubesse, né, a gente teria mais cuidado em relação à hidratação da gente e a questão de condimentos, né, alimentos bastante com condimentos, cuidados com sódio e esses enlatados. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa prevenção, principalmente quem tem casos na família ou que já teve. Então, isso é de suma importância. Além disso, né, o que no sistema urinário a gente falou, além da litíase, né, que é uma patologia bem característica, o que podemos ter também, que nós falamos bastante, sobre a infecção urinária, né, que nós temos em próstata, tem uma diferença entre infecção e inflamação, que eu acho que eu já passei para vocês. Na inflamação, o paciente, o indivíduo, ele vai sentir dores, né? Ele vai Professora. ter... Alô? Oi, alô? Oi, professora, aqueles macarrão instantâneo também agrava bastante? Você lembra que eu falei do macarrão? Aquele instantâneo, ele é riquíssimo em sódio. Ele não vem aquele sachêzinho que você vai temperar? Aliás, e ele hoje se vende muito na correria hoje, o que as indústrias fazem? Como já sabe da correria de todo mundo. As indústrias cada vez mais estão fabricando esses alimentos que você chega lá, pega na prateleira e bota no micro-ondas, né? E isso é perigoso para os rins e para a questão da hipertensão. Então, hoje tem, que eu não lembro o nome, que vem tipo num copo assim, tem um cheiro tão forte, né? As pipocas de micro-ondas, elas são riquíssimas em sódios, isso é horrível para os rins. Esse suco de caixinha, né, professora? Suco de caixinha, justamente, porque você pode... Suco em pó também tem. Oi, suco em pó. Em pó. O suco em pó. Isso, o suco em pó é o que chama-se o mancha-pulmão, não é assim?
que o pessoal fala que é mancha pulmão, porque ele tem corantes. Tudo que contém corantes, tanto é ruim para o fígado como para os rins. Então, a gente precisa evitar. Ninguém vai dizer, né, principalmente quando vocês estiverem orientando pacientes, não coma. Não, mas é saber dosar. Né? Você tem uma alimentação, principalmente para quem já é hipertenso, para quem é diabético, que compromete os rins também, para quem já tem uma patologia renal, que acaba causando outras patologias. Né? Então, a questão de enlatados, defumados, né? E Professora, é tudo cheio de conservante, né? tudo cheio de conservante, tudo cheio de conservante. Então, a gente precisa evitar. Se já tem história, evita. Não vai dizer que você não vai comer, porque também a gente sabe que não é fácil assim. Mas, se eu como todos os dias, né, tem pessoas que isso é o alimento da semana, já leva para o trabalho, eu chego em casa, um macarrão instantâneo. Eu sempre oriento, eu gosto dele também. Mas eu, quando era estudante, eu gostava muito, fala-se que é a alimentação do estudante, né? Mas eu sempre gostei, eu particularmente, de usar não usar o sachê, eu usava o macarrão e fazia um molhinho de extrato, de cebola, alho. Né? Então, você faz seu próprio molho para não estar usando aquele. Tá? Então, assim, a alimentação é importantíssimo para estar evitando a limpeza renal. No caso da infecção urinária, tomar bastante água, evitar prender, né? Então, a gente hoje, na nossa rotina, na correria, no dia a dia, o que é que a gente mais faz? Segurar o xixi, não é? Então, quando a gente fica segurando ali pela correria sem o tempo, o que que acontece? As bactérias, né, vão proliferando ali na bexiga e aí acaba ocorrendo a infecção urinária. Porque a inflamação não tem a presença da bactéria. A infecção, sim. Então, quando começa a sentir dores, desconfortos abdominais, dificuldade para fazer xixi, já tem que tratar para evitar uma infecção. Então, é importante também a questão da avaliação. Então, assim, quem já tem histórico de hipertensão, de diabetes na família, ou históricos de problemas renais, insuficiência renal, tem que, pelo menos a cada 6 meses, estar fazendo um diagnóstico, uma avaliação laboratorial e clínica. Então, é como a gente falou da infecção urinária. Ela pode ser o quê? Assintomática. Né? Você faz um EAS, um exame de urina, e de repente é diagnosticado uma infecção urinária. Então, a gente tem que estar fazendo os exames que vocês mais vão se deparar no hospital, né? Lá nos prontuários dos pacientes, que são relacionados ao sistema urinário, às patologias renais, o que são chamados exames de funções renais. Né? Nós temos funções hepáticas, funções cardíacas e assim sucessivamente. Então, de funções renais é o sódio, potássio, né? Cálcio total, cálcio iônico. Geralmente o médico pede também um EAS, pede uma urocultura, né, para ver se não está tendo infecção urinária, e principalmente o sódio e o potássio, ureia e creatinina. Então, quando o médico está suspeitando de insuficiência, de problemas renais, ou que você chega com aquela queixa, dores e tal, ele sempre vai colocar na bateria de exames, solicitações, os específicos: sódio, potássio, ureia e creatinina. Tá? Então, esses são os exames relacionados às funções renais. Além disso, tem ultrassom, né, do abdômen total, para ver como é que está os rins, e vai fazendo o acompanhamento.
Mas no caso da Liti, toma água, Ivonete. Pode botar uma garrafinha de água e ir tomando aos poucos. Qualquer medicamento, se você não tomar água, o efeito vai demorar mais. E quanto mais você hidratar, você vai melhorando. Pode sair aí, pega uma garrafinha de água, um copo e vai tomando aos poucos. Então, a litíase renal, ela tem que ser tratada. E quem já teve, que vocês vão acompanhar muito, uma vez ou outra, você tem que estar fazendo uma avaliação, né? Então, indo ao nefrologista. Então, a nefrologista vem de nefros. Então, os nefros faz parte dos rins. Por isso que o nome do profissional, né, que trata, que cuida dos rins é chamado de nefrologista. Então, vocês vão se deparar com a clínica de nefrologia, os nefrologistas, que são os médicos que cuidam dos rins. Então, a patologia principal, né, a insuficiência renal e as litíases renais. Quando eu falo insuficiência renal, é porque o que é insuficiente? O rim não consegue, na verdade, a trabalhar normalmente como ele deveria. Então, ele não consegue fazer a filtração, a limpeza normal, né? Então, começa a comprometer. Aí fala, Joana, João, Paulo, só está com 30% dos rins funcionando, só está com 20% dos rins funcionando, 50% dos rins funcionando. Ou seja, ele está começando a ter uma insuficiência renal. E aí é o que vem, né, quando a complicação é maior, só o rim funciona 10%. Aí vem a questão da hemodiálise, né, que tem que fazer. O que eu acho mais doloroso na hemodiálise é você não poder tomar água, né? Então, você sabe que faz hemodiálise, quem tem insuficiências mesmo renais, que está na fila do transplante, a água deles é assim, né? Tocar nos lábios, um pouquinho. Por quê? Porque eles não podem sobrecarregar os rins. Quem vai fazer a filtração do rim, ao invés do rim mesmo estar fazendo isso, são as máquinas, né? Ele que vai fazer toda a filtração. Então, é doloroso, né? Se vocês vão se deparar, quando vocês estiverem no estágio, provavelmente as professoras vão levar na clínica que faz hemodiálise, vocês vão ir no hospital, é doloroso, porque imagine você sentir sede e você não pode tomar, né? Então, assim, isso é doloroso, porque não está fazendo a hemodiálise. Você tem que as pessoas, principalmente aquelas que têm um rim bastante comprometido, porque sobrecarrega. É a mesma coisa que a gente falou, né, de eu pegar uma garrafinha dessa aqui e tomar 3, 4 ou 2, 3 de vez. Então, sobrecarrega, não deixa o rim fazer a filtração normal. Por isso que quem faz hemodiálise, quem já tem a suficiência, isso tem que ser aos poucos. Essa água praticamente não toma. Eu tinha uma aluna que ela estava na fila do transplante. E ela pegava, que o médico liberava uma vez ou outra, ela pegava uma pedrinha de gelo e chupava. Pequena, né? Tipo, pegar uma pedrinha que a gente coloca na forminha, dividir e uma vez ou outra chupar. Ou usar o limão. Porque vocês percebem, né? Que quando a gente coloca o limão na salada, de repente a gente começa a salivar, não é assim? Era o que ela podia fazer. Ela estava com os dois praticamente todos comprometidos. Então, assim, ela ficava em sala de aula, já ficava com os documentos dela, tudo na bolsinha, tudo pronto, porque a qualquer momento, se ligasse que tinha, né, para fazer o transplante, a secretaria tudo já providenciava, ela pegava onde ela estava, você sabe que isso tem que ser muito rápido, e ela ia dela em São Paulo, que ela estava, e aí ia de repente. Então, é sofredor. Então, vocês vão ouvir bastante relatos disso. E a gente pode estar tendo uma profilaxia, né? Uma prevenção disso tudo. É a questão da hidratação,
evitar esses alimentos ricos em sódio, esses conservantes. Não é que não é para comer, mas saber dosar essa ingestão, para que esteja evitando, né, a gente ter uma complicação dessa. Se eu já tive, Professora, não é fácil. Oi. Pode mas falar. é tão difícil que tudo agora tem agrotóxico e sódio, tem conservante, né? Tudo, tudo. Aí por isso, assim, quem vai dizer, eu vou dizer, eu nunca consumi, a gente consome o tempo inteiro. Mas só que a gente tem que saber dosar, deixa pro fim de semana. Eu falo principalmente quem já tem história. Igual a Ivonete, né, que relata, né, Ivonete, que tem a questão da hipertensão e falou que adora os instantâneos, né, Ivonete? Então é uma coisa que ela sabe que não pode, tem que sair da dieta dela. Mas se caso eu tirar esse sal deles e pôr do meu, quantidade certa. Aí é diferente, porque ele já vem com vários condimentos, né? Quando você coloca do seu mais pouco, aí faz um molhinho com tomate, tudo, coloca alho, que é um anti-inflamatório natural, importantíssimo, não é? E é bom. E aí você faz seu próprio tempero. Assim, segundo os estudos, esses instantâneos não são de forma nenhuma, mesmo sem um molhinho para saúde. Mas você tirando o principal ali, que complica mais, é o sachê. Aí você compra, porque ela é instantânea. Ela é rápida, mas você faz seu próprio molho. Né? É igual você fazer... Você já viu? Peraí, pode falar, professor. Você já viu tempero baiano? Tempero baiano? É o qual? Isso, vende ele no mercado. É o que vem... Vende ele no mercado. Ele vem todo... É o que vem misturadinho, com pimenta, com tudo? Isso. Já. Tudo misturado. Já. Mas ele é aí, só que ele não tem pimenta não, sabe? E você mistura um pouquinho com sal, aí você faz o macarrão instantâneo com ele e fica super maravilhoso. Tá vendo, Manete? E aí você não tá usando aquele pronto. Outra coisa, o quinó, caldo quinó e como é o nome do outro? Aquele que Sazon. Sazon. Isso. Ele dá um sabor maravilhoso, né? Por exemplo, o sazon de carne de sol, um do Nordeste que chama lá, o caldo quinó de galinha caipira, mas é horrível. Para os rins e principalmente para quem tem hipertensão. Então, Professor, pode falar, a gente está aberto para falar. Deixa eu ver se ela faz. é verdade que o sal do Himalaia, que é aquele sal rosa, é mais sadio do que esse sal? Todos esses são mais sadios do que o que a maioria consome no dia a dia. Eles não tem muito a quantidade de sódio que esse a gente usa tem. E eles não são tão caros, a gente acha que mas às vezes você acha ali na Mundo Verde mesmo, você compra a quantidade que você quer. Então, principalmente, por exemplo, quando a gente faz uma carne, uma verdura, tudo bem, mas para salada, ao invés de que a gente pode estar fazendo? Pessoas que precisam diminuir essa quantidade de sódio, usar o sódio que tem no limão. Então, ao invés de você jogar sal na salada, tudo, você coloca o limão. O limão não é salgado, não tem um salzinho? Já se vende os sachês de limão, não sei se alguém já viu. Tem. Para salada, eu amo limão. Tem sim. Não tem? Tem ele. Tem. Então, pode estar substituindo. Né? Então, são coisas que a gente pode fazer. Na verdade, o que é que nós acostumamos? Que a gente acha que o gostoso é o que tem gordura, é o que tem sal, é o que tem bastante tempero. Mas se você consegue ir mudando a sua alimentação, você acostuma, você cria um hábito para isso. E é melhor para quem já tem histórico, de doenças renais, de hipertensão, de diabetes. É melhor já mudar a alimentação agora do que depois ter que abandonar essa alimentação. Concorda comigo?
Então, Professora, quem faz hemodiálise é totalmente restrito à comida, à alimentação. Oi, Geia. professora, Oi. quem tem problema renal, por exemplo, assim, é hereditário de família ou é os nossos cuidados mesmo do dia a dia que invita? Quem está falando? A Débora. Ah, Débora. É porque não aparece aqui, que Antônio e Aparecida estão quietinhos, aí eu não também. Débora, a litíase renal, que é o cálculo renal, eu lembro bem do meu professor de anatomia falando que, assim, se na família um tem, é igual da vesícula. Você pode esperar que um dia alguém da família, outro, 2, 3 vão ter. Mas não se considera hereditário, assim, totalmente, né? Na verdade, é mais cuidados. Por exemplo, quem tem uma hipertensão, tem um problema cardíaco, tem que saber que precisa ter cuidado com os rins. Porque se você já é hipertenso e compromete os rins, aí a coisa complica. Né? Então, vem da AVCs e aí por diante. Mas é mais os cuidados. Ou também vem um pouco da... Quando a gente fala de hereditário, eu acho que eu levo mais para os hábitos, né? Os hábitos. Então, se você já sabe que você necessita, aí é só evitar. Professora, Oi. eu gostava muito daquele suco de caixinha. Aí depois eu comecei a ler a quantidade de sódio que vem nele, que eu achei que é muito. Aí pronto, aí eu parei de tomar aquele suquinho de caixinha. Por que o sódio faz? Conserva. Né? Então, fica quanto tempo? Vocês veem lá que tem a validade o quê? 2 anos? Então, para fazer, eu estou preparando aqui, para eu deixar na prateleira 2, a gente vai comer uma coisa que fica 2 anos sem estragar. Né? Se a gente raciocinar assim, a gente já sabe. Nem leite. É igual o Nem leite. Leite de caixinha. O leite mesmo tem um conservante, aquele de caixa, né? Porque quem já trabalhou aí nessas perdigão da vida, né? Sabe, né? Que para ficar na É o único que eu tomo. Bom o que, Manete? É o único que eu tomo. Eu tomo. O leite de caixa, imagina como você. Aí a gente vai para aquele lado. Eu compro um leite, né? Uma garrafinha de leite de vaca, como a gente fala de nada, e aí eu deixo ela lá em cima da mesa. Daqui 1, 2 horas você vai olhar, o leite está perdido. Concordam comigo? Então, como é que ele fica na prateleira mais de 1 ano e ele não perde? Né? Então, assim, a gente só precisa raciocinar em cima disso. Quando você olha lá no rótulo, aí você vai ver todos os conservantes que tem ali. Então, quem trabalha, daí já trabalhou nessa indústria, sabe. Né? Então, são acrescentados conservantes para o leite não cortar. E quem está ingerindo aquilo? Somos nós. Né? Então, é bem melhor você tendo a oportunidade de comprar os leitinhos que vem nas estradas, ou em pó, porque o em pó ele tem, né? Mas ele não necessita de tanto conservante como o de caixa. Então, são os cuidados, principalmente com essas coisas que a gente está... O leite de vaca eu não tenho nojo, eu não tenho coragem de tomar. Minha mãe tem um irmão que não gosta do cheiro. Ai. Eu não posso tomar nem leite integral, nem de caixa, de nada. Aí eu tomo desnatado em pó, né? Mas um pouquinho quando eu tomo café. Então, assim, se tiver que escolher... Eu só tomo cedo também. Se tiver que escolher, é melhor nessa questão de cuidados com os rins, o em pó, né? Para evitar os conservantes. Mas os corantes e o sódio, que o leite também dá sódio, são os piores para os rins. Então, assim, é importante quem já teve alguma crise de litíase renal, quem tem algum histórico, que é hipertenso, que é diabético, sabe que pode ir para
comprometer o rim, também uma vez ou outra um chá diurético, né, que ajuda. Um exemplo, né, os edemas, né, que trabalha com essa parte de estética, né? Os edemas, eles são muito originados disso, tanto da questão linfática, quanto do mau funcionamento também dos rins. Então, tem as pessoas que têm problemas renais, somente quem faz hemodiálise, que ele começa a aumentar o volume, o abdômen, né? Então, o rim não filtra direito, não tem uma hidratação normal, aí vem os edemas. Então, é igual quando a mulher está menstruada, ela se sente pesada, inchada. Esses são os edemas. No caso dos rins, ele não consegue filtrar direito, no caso de uma insuficiência, um problema mais sério, e a pessoa fica inchada, né, cheia de edemas, e isso complica ainda mais. Aí a pressão arterial, né, ou a circulação sanguínea, ela se compromete também, porque é nos rins que tudo isso ocorre, né? A filtração vem o sangue. Então, a gente precisa ter. Então, vocês vão se deparar muito mesmo, com pacientes com problemas renais. E crises de litíase, de infecção urinária, vocês podem esperar aí a noite inteira nos plantões. Sempre vocês vão pegar uma pessoa com infecção urinária. E essas infecções... Professora, Oi. minha sogra faleceu em dezembro com esse problema. Ela ficou 5 anos, só que ela não conseguiu, né, o implante. Aí ela aguentou 5 anos ainda. Ela estava com 64 anos. Aí ela fazia 3 vezes por semana uma hemodiálise, mas dava dó, porque era no pescoço, e para conseguir dar banho era tão triste. E aí, o que acontece? Vocês vão ver lá, tanto, né, fazer hemodiálise, vai criando aquelas... Até... Nossa, cheio de para fazer coleta, às vezes a gente pega, vocês vão se deparar para aplicar medicamentos, tudo. Nas coletas, os pacientes que a gente recebe já sabe na hora, porque às vezes é desse tamanho, né? Porque vai fazendo a hemodiálise, elas vão ficando, né? Porque aquele não é veia, é o vaso que começa a se... Então, vocês vão ver, até nas coletas, a aplicação de medicamento é difícil. E é doloroso. Quando a gente diz doloroso, é de ficar ali, né, com a máquina, 2, 3 horas, depende do caso, as restrições que tem que ter e faz parte da rotina, né? Hoje, muitos fazem em casa. Governo, você sabe que o governo, com toda dificuldade, mas ainda eles fornecem. Então, tem pacientes que são, não conseguem pelo SUS, faz particular. Alguns conseguem pelo SUS, lá em ambiente, né, hospitalar, e outros eles conseguem fazer um cadastro para estar fazendo esse tratamento em casa. Aí eles recebem. Não pode nem viajar, né, professora, quando é assim? A pessoa não pode nem sair daquela cidade, né, porque nem minha sogra tinha que ser 3 vezes por semana, ela não podia sair daquela cidade para passear, lugar nenhum. Não pode perder. Não pode. A minha mãe tem um cisto no rim. Eu tive uma paciente que ela tem mais de um rim, né, que é uma anomalia, e todos com cisto. Então, aí tem que ser quando tem muito. Aí a gente faz, todo ano a gente faz acompanhamento. Eu tenho que levar minha mãe para fazer acompanhamento, se aumentou o tamanho, ou se está paralisado. E tem que ser feito, porque tem que saber se está funcionando normal. Então, é importante. Tá? Então, aí aqui a gente fecha o sistema já 22, fazer chamada e a gente conversar mais um pouquinho. A gente fecha esse sistema urinário, né? Então, que nós falamos a principal patologia, a litíase renal, as insuficiências renais, faz com que o rim não funcione direito. Falamos da infecção urinária, vocês fizeram aqui o desenho. E daí depois eu vou postar lá no grupo um exercício só do sistema urinário, tá? E aí esse exercício, se a gente for voltar
para alguma aula presencial antes da prova, aí ele cai na prova. Se não, vai ficar com uma atividade para ser somada com a prova, tá bom? Aí durante as... Eu vou ver primeiro com as Flúvia como é que vai ser. Não quero incomodar nesse fim de semana, mas a Priscila acha que ela vai assumir essa semana para conseguir, né, suprir a necessidade dela da disciplina. E daí... Mas o pai dela melhorou? Hã? E o pai dela teve notícia? Ele está na UTI, né? Ontem eu acabei que atendendo uma tia dela e ele tinha ido para a UTI ontem. Então vamos orar, né? Para nossa... Eu com ela, minha colega, ela é professora de vocês, porque não é fácil, né?